poderão entregar dízimos e ofertas, os que vieram preparados. Mas agora eu convido você a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Os irmãos são todos bem-vindos, Deus abençoe a vida dos irmãos aí, sobretudo Paracatu. Deus abençoe muito a vida de vocês, viu? Todos aí, os nossos amigos, já cumprimentamos aí a turma que está chegando, que está visitando a igreja. Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos irmãos, Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Capítulo 6, versículo 10. Hoje eu organizei as coisas em casa, levantei cedinho, tomei o café, organizei tudo, falei, bora para a igreja para chegar rápido, tem muita coisa para organizar. Deixei o óculos em casa. Ainda bem que eu estou com a TV lá e for preciso ouvir de costa para cá, porque aqui, irmãos amados, só se eu ficar daqui, nem de longe eu consigo. Efésios 6, versículo 10, diz o texto então, uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Irmãos amados, prestem atenção. Aqui no Culto da Esperança a palavra é mais objetiva, e com isso eu quero aqui trazer uma palavra que motive os irmãos a fortalecerem-se no Senhor. Por isso, sejam fortes, diz o apóstolo Paulo. São aqui as últimas palavras, é o último capítulo da carta aos Efésios. Sejam fortes. Uma vez eu preguei aqui em toda essa carta, em Efésios, toda ela. E uma das coisas que nós temos aqui no capítulo 1 é o apóstolo Paulo falando sobre as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E ele vai explicar sobre essas bênçãos, primeiro dizendo que Deus nos escolhe, Deus nos chama, o Senhor Jesus Cristo vem ao mundo, morre para a nossa salvação, e o Espírito Santo nos sela, nos garante a redenção e o destino final. Se nós pensássemos assim na obra de salvação, a gente poderia dizer o seguinte: está tudo certo, está completo, porque Deus nos separa, o Senhor Jesus morre para perdão dos pecados, o Espírito Santo nos sela para a vida eterna, a nossa vida está resolvida. Mas aí você caminha na carta, Paulo vai dizer no capítulo 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. No capítulo 3 ele vai tratar desse assunto também, uma hora é grego, outra hora são judeus, e depois ele vai dar ensinamentos práticos acerca da vida diária. Agora, o que me chama a atenção é quando Paulo chega no capítulo 6 para falar da conclusão do livro. Ele vai dizer, eu quero trazer uma palavra final. Qual é a palavra, Paulo? Sejam fortes. Sejam fortes. Sejam fortalecidos no Senhor e no seu poder e no seu grande poder. A pergunta é, Paulo, por que dessa palavra? Por que nós precisamos ser fortes? Por que nós precisamos viver no poder do Senhor? Primeiro, irmão, se Paulo diz isso é porque há um risco enorme de crente não ser forte, não se fortalecer no Senhor, e nem de viver no poder do Senhor, e nem de viver no poder do Espírito Santo. Porque igreja forte é igreja que flui no poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? No poder do Espírito Santo. Porque na nossa força, no nosso braço, nós certamente cairemos. E aqui é que está a direção do apóstolo Paulo, porque no versículo de número 11, Paulo vai trabalhar sobre a ideia da armadura de Deus, não é? Da gente vestir a armadura de Deus. Coloca para mim aí, Maria Alice, por favor, verso 11. Como eu não estou enxergando nada aqui, preciso dar um apoio aí. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes. Ó, de novo aí a ideia de permanecer firme, de fortalecer.
contra as estratégias do diabo. Ô irmãos, o fato de estarmos salvos, o fato de Deus nos chamar para a salvação e para a vida eterna, não garante que a vida é tranquila desse lado de cá. Não garante que a vida do crente é uma vida em paz. Nós temos lutas, nós temos batalhas, há estratégias do diabo contra a nossa vida, contra a saúde da igreja, contra o ministério pastoral, contra o oficialato, contra o grupo aqui de louvor, contra os líderes dos grupos de crescimento. Hoje, gente, você tem noção que 13 grupos apenas, 13 grupos nós temos nessa igreja, reunindo 285 pessoas toda semana. 13 grupos apenas, você tem noção do... deixa eu dizer uma coisa. Igreja sempre será alvo do diabo. Se você ler aqui os capítulos anteriores de Efésios, você vai ver que há 3 inimigos que o apóstolo Paulo menciona. A minha carne é o primeiro inimigo meu, não quer o sucesso da obra. Não quer o sucesso da obra. Eu vou dizer uma coisa para você. Deixa a gente tranquilo e em paz e nós vamos pecar. Deixa a gente tranquilo, leve e solto, que nós não queremos vir à igreja, nós queremos ficar dormindo. Deixa a gente tranquilo, leve e solto, nós vamos querer fazer o que não presta, porque a nossa carne leva a gente nessa direção. E se fosse só a carne estava tudo bem, mas tem o diabo, e depois tem o mundo, que é sistema corrompido, um sistema que prepara as coisas para a gente. Então tem assim um imbróglio danado que prepara um ambiente para o crente no Senhor Jesus cair e não servir a Deus com alegria e com disposição. Aí vira crente xoxo, crente preguiçoso, crente medíocre, crente vivendo no pecado, crente que não apaixona pelo Senhor, crente que não sabe viver uma vida cristã fervorosa, crente que está com um pé no mundo, outro pé na igreja, crente que não tem vida de oração, crente que não lê a Bíblia, crente que não se empolga com as coisas de Deus. Por quê? Porque há toda uma estratégia do diabo, há toda uma situação, um ambiente criado. O diabo cria ciladas, estratégias. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você for honesto com você mesmo, as irmãs também, você sabe onde você é mais fraco, aonde você está suscetível à queda, você sabe, e o diabo também. Quando Paulo está dizendo para a gente ficar firmes contra as estratégias do diabo, ciladas do diabo, ele está querendo dizer o seguinte: diabo está de olho no nosso caminho, sabe? Irmãos, crente corre um risco de fazer trieirinha assim, tem uns lugares que ele tende a passar, todo ser humano é assim. E Satanás vai mapeando, e naquelas áreas de mais fragilidade que ele já está de olho em você, ele coloca a cilada, ele põe a isca para você cair. É importante você ficar firme, se fortalecer no Senhor, para você não entrar nessa, para você não cair. Entendeu? Tem crente que cai por causa de dinheiro. Tem crente que cai espiritualmente falando por causa do trabalho. Tem crente que cai por causa do sexo. Tem crente que cai por causa de bebida. Tem crente que cai por causa do ministério. Nós não somos iguais. Por isso a estratégia do diabo contra a nossa vida. E essa é a palavra de Deus. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor, porque há aqui uma cilada, há aqui uma estratégia do inimigo contra nós. Coloca o verso 12, por favor. Verso 12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível. Irmãos, é isso aqui, Tem demônio para todo lado. Entendeu? Tem demônio para todo lado. Essa é uma realidade que a igreja tem que entender. Mas o grande problema, eu insisto nele, é a falta de não nos fortalecermos no Senhor. De não nos fortalecermos no Senhor. De não mergulharmos na vida com Deus. É tão interessante
essa questão que o apóstolo Paulo chega aqui no final da carta dele, no versículo de número 18, verso 18 em diante, por favor, Maria Alice. 18, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, você quer permanecer firme contra as ciladas do diabo? Quer permanecer de pé? Você precisa orar, e orar em todos os momentos e ocasiões. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês, dizer uma coisa para os irmãos. Essa igreja tem que orar mais. Você precisa orar mais. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar mais, orar mais. Precisamos orar a palavra de Deus e parar de ficar fazendo reza, no sentido de conversar a mesma coisa toda a vida. Tem hora que não sabemos nem o que estamos orando. Precisamos orar a palavra de Deus. Por isso precisa ler Bíblia, para quando for orar, orar a palavra de Deus. Orar a palavra de Deus. Orar muito. Para que as coisas aconteçam na nossa vida, para que Deus nos surpreenda, para que Deus abra portas, para que a gente aprenda a viver nessa dimensão espiritual, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor abre portas, sabendo que o Senhor é que nos fortalece, que o Senhor é quem dá. Paulo vai dizer, ore em todos os momentos, em todas as ocasiões. Gente, não é para orar só a hora que levanta, ou só a hora que vai dormir, ou para poder fazer uma refeição. E tem crente que não está orando nem na hora de dormir, nem na hora de levantar, e nem na hora que vai comer. Orar fervorosamente, apresentar a nossa vida diante de Deus, dobrar o joelho no chão, entendeu? Ter um momento de jejum, falar com Deus, colocar a nossa história, a nossa família, a nossa igreja, os nossos líderes, nosso filho, nossa cidade. É isso que Paulo está ensinando aqui, Permaneçam atentos e sejam persistentes em orações por todo o povo santo. Olha a intercessão aí, persistentes. Quando a obra está avançando, irmãos, nós temos que ficar atentos. E aqui é um alerta do pastor de vocês nesse momento. Pela graça de Deus, a Pipo está pouco a pouco avançando, mas nós temos que permanecer atentos, porque Satanás não quer o sucesso de igreja nenhuma, e ele está de olho para criar uma situação para atrapalhar o crescimento da obra. Preste atenção, você que está em casa, que está ouvindo a palavra ou vai ouvir, preste atenção. Satanás está criando situações para que a obra seja barrada. Por isso nós temos que orar mais. Por isso nós temos que interceder uns pelos outros. Por isso nós temos que cobrir uns aos outros de oração. Uns aos outros de oração. Façam isso. Ore por sua família, ore por sua igreja. Mas Paulo vai dizer no verso 19, por favor. Diz assim, e orem também por mim. Essa é uma das pouquíssimas vezes que Paulo pede oração por ele mesmo, porque normalmente Paulo está dizendo, ore pelos outros, eu oro por vocês, mas agora ele pede oração por ele mesmo. Mas quando ele pede oração por ele mesmo, a oração que ele pede é para que Deus conceda as palavras certas. Continua, Maria Alice. As palavras certas para que ele possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. O que Paulo está querendo, gente? O avanço do reino de Deus. Quando ele pede oração por ele mesmo, ele está dizendo assim, eu quero corajosamente pregar o evangelho. Eu quero corajosamente pregar a palavra de Deus. Sabe o que isso me ensina? Isso me ensina que pregar a palavra de Deus não tem a ver apenas com estratégia humana. Pregar a palavra de Deus não tem a ver apenas com conhecimento de livros e de pesquisa. Pregar a palavra de Deus tem a ver com a ação do Espírito Santo. Pregar a palavra de Deus, não consigo pregar, pastor, não consigo falar, tenho vergonha de falar. Deixa eu dizer uma coisa, cada um de nós tem uma personalidade, tem lá o seu temperamento, tem as suas limitações, tem tudo isso. Mas se tem uma coisa
que o Espírito Santo é bom para fazer quando nós nos rendemos a Ele, é botar fogo na nossa alma e no nosso coração. Quando nós nos rendemos a Ele em oração, se tem uma coisa que o Espírito Santo quer fazer, é glorificar o nome de Jesus através da nossa boca. Crente cheio do Espírito Santo e do poder de Deus, fala de Jesus, fala de Jesus, fala de Jesus. Pode não falar igual o Zé, igual a Maria, mas fala de Jesus. Crente cheio do Espírito Santo, com a vida intensa de oração, não consegue ficar calado, porque ele é impulsionado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo só faz uma coisa: o Espírito Santo não dá show. O Espírito Santo fica criando aquela confusão que a gente vê por aí afora em algumas igrejas. O Espírito Santo glorifica o nome de Jesus com a pregação fiel da palavra de Deus, com transformação de vidas. E é isso que Deus está nos chamando para fazer. Paulo, você não precisava pedir para pregar corajosamente, porque eu nunca vi um pregador como Paulo. Eu nunca vi um plantador de igreja como Paulo. Eu nunca vi alguém falar tão ousadamente como Paulo. E aí ele vai orar e diz: ore também por mim, para que eu seja encorajado a pregar a palavra de Deus. Eu não estou entendendo, Paulo. Mas é exatamente o que eu estou querendo dizer para você, irmãos. Nós temos que corajosamente depender do Espírito Santo, confiar do Espírito Santo. Já ouviu falar de George Miller? George Miller, um homem que dependeu profundamente do Espírito Santo, cuidava de muitas crianças, Ele tinha um orfanato que era uma multidão de crianças que ele cuidava, que ensinava a palavra de Deus, mas era uma comunhão esse homem com Deus, era uma vida de oração. Certo dia, acabou tudo de comer no orfanato. E aí então falaram para George Miller: olha, tem que dar um jeito de pedir, tem que dar um jeito de sair atrás de comida. Ele falou: pode deixar que eu já vou pedir. E saiu e foi para o quarto falar com Deus e buscar a Deus em oração. Quando deu 5 horas da manhã, o carroceiro passando com o leite e com aqueles tanto de saco de pão, a roda da carroça quebra. E aí tinha um cristão e um não cristão na carroça. O não cristão diz: vamos consertar a roda e vamos seguir viagem, porque nós temos que entregar. O cristão falou: esse negócio tem outra coisa que é para a gente fazer. Pá, quebrou de frente ao orfanato, mas consertaram a roda, rodaram um pouquinho mais, quebrou a outra. E aí o não cristão diz: vamos embora consertar. E aí o cristão diz: não, tem alguma coisa errada. Pararam, falou: nós temos que parar agora, porque o leite vai perder e ninguém vai comprar pão do jeito que está aqui. Bateram no orfanato e perguntaram: aceita o leite e o pão? George Miller estava esperando para receber. Se você ler a história, a biografia, você vai perceber as inúmeras histórias desse e de tantos outros homens que na dependência do Senhor descansaram o coração em oração e a obra aconteceu, porque o Senhor da igreja sustenta a sua igreja, sustenta o seu povo, sustenta a sua família. Nós precisamos, amados irmãos, aqui na Pipo, crer em Deus, crer na prática, depender de Deus. Cada um dos irmãos que estão ouvindo agora, buscar a Deus. Se você está aqui agora e não tem tido uma prática de oração, não tem tido uma prática de leitura da palavra de Deus, escute seu pastor, é a palavra de Deus para o seu coração. Você precisa tomar uma decisão na sua vida hoje, começar a orar para valer e ler a Bíblia para valer. Ser crente não é ser frequentador de igreja, amém, irmãos? Ser crente não é ser frequentador de igreja. Escute a palavra do Espírito para o seu coração. Ser crente para valer é se curvar diante de Deus em leitura da Bíblia e vida de oração e se envolver com a obra de Deus. E a Pipo está avançando e Deus está dizendo: se você não engajar, não entrar nesse negócio, vai passar por cima de você. Presta atenção, a obra está avançando e Deus está chamando a igreja para servir. E a igreja vai avançar, com você ou sem você. É melhor nós pularmos do barco e dizer: Deus, eu quero participar desse momento. É melhor nós fazermos isso. E Deus está chamando a gente aqui agora, por isso que trouxe nós para cá. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor para nos abençoar, porque o diabo tem estratégia contra a nossa vida. Irmão, presta atenção.
Satanás gosta de atacar a família. Preste atenção. Satanás gosta de atacar a família. Se desestruturar a família, a igreja fica fragilizada. Ataca finanças, ataca saúde. Preste atenção nisso na sua vida. Perceba os sinais, os riscos. Se curve diante de Deus. Trate o seu casamento com zelo. Trate as suas finanças com zelo. Cuide da sua saúde. E se alguma coisa não estiver legal, se curve diante de Deus, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem do Senhor. Não se desespere, apenas busque a Deus. Se renda ao Senhor. Porque em todas as circunstâncias Deus nos molda para servi-lo. Então fique atento a isso. Nós vamos cantar um pouquinho aqui. Nós vamos orar. Quem não entregou seu dízimo, né, na sua oferta também, deseja fazer isso agora pela manhã, ó. O gasofilácio está aqui, o QR Code está aí na sua poltrona, você pode fazer isso. Você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta, mas acima de qualquer uma dessas coisas, eu quero que você entregue seu coração. Sabe, irmãos amados, escute o seu pastor, escute o seu pastor. Se você não está orando a Deus, e você sabe se a sua vida é de oração ou não, se você não está lendo a sua Bíblia todos os dias, e você sabe se você está lendo ou não a sua Bíblia. Irmãos amados, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu insisto, não viva de recado de outros. Não viva de mensagens de WhatsApp ou do Instagram. Viva dessa carta que Deus enviou para mim e para você. Todos os dias. Se você não está orando, e se você não está lendo Bíblia, se você não está engajado, arrependa-se. Se curve diante do Senhor. Deus plantou a igreja. Deus tem ministérios. Deus quer santificar a sua vida, a sua família. Preste atenção nisso. Deus chama você. Deus chama você. Nós vamos orar. Se Deus falou com você, abra o coração e diga: Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui. Vamos ficar de pé? Deus falou comigo, pastor, eu me arrependo, eu quero uma vida diferente. E aí, enquanto nós cantamos, você vem para frente para nós orarmos a Deus. E você pode trazer seu dízimo e oferta, se estiver preparado para isso. Vem para frente apenas aqueles que receberam uma palavra específica de Deus e que vai receber a oração. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Oh, Jesus. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Aleluia. Amados irmãos, nós vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus. Eu sei que o Senhor é um Deus que responde oração. Vamos pedir ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor para poder fazer uma obra linda nos nossos corações.
restaurar o nosso ânimo, a nossa alegria, a nossa fé, nos encorajar, nos empoderar. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, nós estamos aqui na Tua presença. Eu me coloco diante do Senhor, ó Deus, carente, ó Deus, desse aprofundamento contigo, carente, ó Deus, dessa mudança. Eu suplico ao Senhor pela minha vida, suplico ao Senhor pela vida dos meus irmãos. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que nos perdoe, ó Deus, pela negligência espiritual, das disciplinas espirituais. Eu peço ao Senhor, tenha misericórdia de nós. Não permita, ó Deus, que sejamos fracos, enfraquecidos. Como diz a Tua palavra, nos ajude a fortalecermos-nos no Senhor e viver na força do Teu poder. Não nos deixe, ó Deus, à mercê de nós mesmos, achando, ó Deus, que podemos e que somos. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos meus irmãos. Nos ajuda a termos uma vida intensa, profunda, de oração diante do Senhor. Mantenha-nos, ó Deus, numa busca sincera, real, na leitura da Tua palavra, no engajamento, no exercício dos dons espirituais, dos talentos que o Senhor nos deu. Nos ajude a desenvolvê-los na Tua obra. O Senhor nos chamou para a boa obra que o Senhor preparou de antemão para andarmos nelas. Nos ajude a viver assim. Dá para nós, ó Deus, sabedoria. Faça conosco como Paulo pediu. Dá para a gente, ó Deus, coragem para abrir a nossa boca e pregar a Tua palavra, e convidar as pessoas, e relacionar intencionalmente. Não nos deixa calados, não nos deixa intimidados, como se dependesse de nós e não do Senhor, como se vivêssemos de argumentos humanos para convencimento, persuasão. Tenha misericórdia, nos ajude a viver na força do Teu Espírito. Ajude, meu Deus, cada um de nós a servi-lo, e guarda a nossa vida, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, guarda nosso casamento, nossos filhos, guarda nosso trabalho, guarda nosso ministério, guarda nossas finanças, guarda, meu Deus, aquilo que o Senhor tem nos dado. Não permita que aquilo que o Senhor permitiu termos seja de alguma forma usado para pecar contra o Senhor, para nos distanciarmos do Senhor. Tenha misericórdia, nos abençoe, abençoe cada um dos meus irmãos, abençoe a igreja, abençoe a Pipo, abençoe os irmãos que estão conosco, visitando a igreja, participando conosco. Força, direção, saúde, paz, alegria no Senhor, alegria no Teu Espírito. Oramos assim, Senhor, no nome santo e bendito de Jesus. Aleluia, aleluia. Podeis sentar, irmãos amados. Deus seja louvado. Deus seja louvado.